Olá, eu sou a Samantha, este é o Arthur e você está no canal dele, meu, nosso, o cão que lê. E o cão leu, é a primeira vez dele mesmo, um artigo do Freud que eu pensei, eu estava estudando outra coisa e eu me deparei e falei, acho legal trazer isso aqui para o canal. É um canal literário, se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. E eu não é a ideia trazer textos separados do Freud, é sempre se eu trago fazendo alguma análise ou correlato com alguma obra da literatura. Mas enfim, é tão curtinho que eu falei, vou fazer um vídeo curto, porque talvez as pessoas não saibam deste artigo e acho que vale a reflexão. E para quem gosta de psicologia, de psicanálise, fica aqui esse videozinho com um gostinho de talvez quero mais. Me diga o que você achou. Por partes aqui. Aí você vai falar, por que você decidiu também trazer isso? Porque eu tô vendo, né? Todo mundo tá vendo, né? De certo modo, as Olimpíadas e, enfim, eu fiquei bem chateada aí o que aconteceu. O que estão fazendo com a seleção israelense, de certo modo, e não acho legal. E aí eu decidi trazer Freud. Para quem quer saber mais, aqui no canal tem um vídeo, logo ano passado, quando eu abri um mês do canal, eu fiz uma resenha sobre a biografia dele, dando sugestão, enfim, no 6 de maio, quando ele nasceu. Pois bem, aí você vai falar, então qual texto você vai trazer? Igual eu fiz aqui na thumbnail, é o título mesmo, é que eu escrevi ainda. Bom, então vamos lá, por partes. Este aqui é meu volume 23 da obra. Você vai falar, preciso ter a obra toda? Não, não precisa. Você consegue encontrar a obra vendida separadamente, em sebos também, enfim, o volume. Então, este artigo que eu vou comentar com vocês está no volume 23, que tem que é encabeçado, vamos dizer assim, pelo artigo mais famoso, em que sim, Freud depois se debruça mais sobre os estudos, no título chamado sobre Moisés e o monoteísmo. Você vai encontrar com este título. Aí você vai falar, mas Moisés e o monoteísmo que você vai falar? Não. Mas este encabeça vários outros. Então aqui a gente tem este texto, para quem se interessa. Aí a gente tem aqui esboço de psicanálise, a mente e seu funcionamento, o trabalho prático, o rendimento teórico, a análise terminável e interminável, construção e análise, a divisão do ego em processo de defesa, algumas lições elementares de psicanálise, um comentário sobre o antissemitismo, que é o que eu vou trazer, e tem breves escritos, que eu já vou puxar, porque só são 2 páginas. O antissemitismo na Inglaterra. Então é assim que as obras do Freud são divididas. As pessoas falam, são 24 volumes. Sim, mas o 24º é só de bibliografia. Então a gente tem 23 volumes em que cada um dos volumes abrange muitos textos, artigos, cartas, ensaios, enfim. E aí tem os expoentes, né, os mais, vamos colocar assim, famosos para o pessoal leigo que não é estudante de psicologia, não é psicólogo, não é estudante de psicanálise, enfim. Tipo, a interpretação dos sonhos, tipo, totem e tabu, e assim por diante. Bom, dito isso, com muitas delongas, mas já sem, vamos ao que Freud disse em 1938, ou seja, faltava um ano só para ele vir a falecer, que seria em setembro de 39. Então aqui a gente tem, como começa, essas edições da Imago foram as primeiras, a título de curiosidade, traduzidas direto do alemão, porque até então a gente só tinha traduzido do alemão para o inglês, do inglês para o português. Enfim, hoje acho que a Companhia das Letras está vendendo, são umas capinhas coloridas, capa duras, enfim. Também é tradução direto do alemão. Pois bem, então a gente tem um comentário sobre o antissemitismo, começa uma ediçãozinha de 1999, meu primeiro ano de faculdade de psicologia, então ainda tá com hífen, não tá com 2 S's, enfim, então acho que eu fiz a thumb embalada aqui. Aí a gente tem toda uma explicação de onde isso foi achado e onde isso foi encontrado, e aqui fica a muito curiosidade, porque fazia muito tempo que eu não reli esse artigo, que aqui, por incrível que pareça, é um autor que eu descobri o ano passado, assim, eu já sabia da sua existência, mas que eu li e gostei, quero ler outros textos, é o Arthur Koestler. Eu fiz muita campanha para este livro também, tem resenha aqui no canal, chama Escuridão ao Meio-Dia. É da mesma leva anticomunista, decepcionado com o regime comunista, enfim, mas é uma ficção, mas que diz muito do que ele passou na vida dele. Fica aí uma leitura para você que quer ir para a ficção.
Pois bem, então o que acontece? O Arthur Koestler, e aqui é o que está explicando, tinha um periódico, um jornalzinho que ele trabalhou por 1 ano e meio, e ele foi atrás do Freud, convidou o Freud para o Freud fazer alguns comentários, enfim, escrever um artigo que é este, que eu não vou ler inteiro, vou falar do que se trata, vou ler só um trechinho para dar um tom, para você que se interessar em comprar este volume é o que você vai encontrar, e para você que nunca viu a escrita do Freud, é essa que eu vou, como eu digo, dar o tom agora. Então, o Arthur Koestler convidou, e aí o Freud escreveu. É bem interessante aqui só pontuar uma coisa, para quem é leigo. Você vai falar, mas Freud era judeu. Sim, era, mas ele não era um judeu, como eu posso dizer, ativo, não. A família ativa, assim, Freud estava mais para ateu que para judeu, vamos colocar deste modo. Mas ele é de família judia? Nunca negou isso, mas ele não era ativo na religião. Pronto, deste modo, ele está aqui atrás, esse meu bonequinho é ele, que o Arthur que está ali atrás comeu ano passado, então, enfim, vamos aqui. Então, Arthur Koestler fez o convite, Freud aceitou e escreveu a carta. Como este comentário, que é breve, que saiu nesse jornalzinho. Esse jornalzinho, o que o Freud fez? Ele pegou um comentário que ele tinha lido, que eu vou começar como abre. É um parágrafo, porque a gente tem isso aqui, né? É uma página é um artigo de jornal. Então é isso aqui que o Freud diz, e depois eu vou juntar com outra carta também bem interessante que vai nessa mesma linha, mas esse vídeo vai ficar curto. Começa assim: examinando as considerações na imprensa e na literatura provocadas pelas recentes perseguições aos judeus, deparei-me com um determinado ensaio que me impressionou como sendo tão fora do comum que dele fiz um preces para meu próprio uso. O que o autor escreveu foi aproximadamente o seguinte. Então ele já começa assim o artigo, tá? Beleza, Freud estava lendo, lê, sempre leu de tudo. E de cabeça, que sim, nós psicanalistas temos que ter uma memória excelente, não adianta. Se não tem memória boa, fica difícil o trabalho em psicologia clínica, enfim. Mas, enfim, não vou devagar até aqui, porque esse vídeo é realmente curto. E aí, então ele lembrou do que ele leu. Freud aqui já tá um senhorzinho, tá? Como eu disse, vai fazer 1 ano, falta 1 ano só pra morte dele. E aí ele lembra de cabeça e ele pontua. Aí ele pontua mais ou menos em aspas. A título de prefácio, que ele está lembrando que a pessoa escreveu. Devo explicar que não sou judeu e, portanto, não sou levado a fazer essas observações por qualquer preocupação egoísta. Entretanto, senti um vivo interesse pelos excessos antissemitas da atualidade e dirigi minha atenção particular para os protestos contra eles. Esses protestos provieram de 2 direções, a eclesiástica e a secular. Os primeiros, em nome da religião, os últimos, a apelar para os direitos da humanidade. E aí continua, tá? Só um trecho para vocês entenderem o que Freud vai falar. Então ele estava lendo esse artigo, que está mais atual do que nunca também, né? Porque voltou com uma força muito grande do ano passado para cá, vamos colocar desse modo. Enfim, continua. Todos esses, em aspas, que é o artigo que o Freud está lembrando de cabeça, está relatando aqui para depois ele ter seu comentário dele. Todos esses protestos, penso eu, poderiam ser precedidos por uma introdução específica que diria: bem, é verdade, tampouco eu gosto de judeus. De certa maneira, eles me parecem estranhos e antipáticos, têm muitas qualidades desagradáveis e grandes defeitos. E fala mal um bocado aqui. Aí ele continua. Este autor, minha luzinha está acabando. Mas nós professamos uma religião de amor. Deveríamos amar inclusive nossos inimigos como a nós mesmos. Sabemos que o Filho de Deus deu sua vida na terra para redimir todos os homens do fardo do pecado. Ele constitui o nosso modelo e, portanto, é pecar contra a sua, letra maiúscula, de Deus, né, intenção, e contra as ordens da religião cristã. Consentimos que os judeus sejam insultados, maltratados, despojados e mergulhados na desgraça. Deveríamos protestar contra isso, independentemente de quão muito ou pouco os judeus mereçam este tratamento. Quer dizer, né, preconceito aqui solto, aqui na luzinha que aparece. Preconceito rolou solto, Freud leu este artigo. Ai, gente, enfim. Acabou. Enfim. Freud leu este acordo e este artigo, e aí ele comenta. Agora, palavras do Freud.
Confesso que não fiquei satisfeito com nenhuma dessas demonstrações. A parte a religião do amor e a da humanidade. Há também uma religião da verdade, ela tem se saído muito mal nesses protestos. Pois bem, Freud continua. A verdade é que por longos séculos tratamos o povo judeu, tá vendo? Ele fala meio que em terceira pessoa. Meio não, né? Fala. O povo judeu injustamente. É assim que continuamos a proceder por julgá-los injustamente. Quem quer de nós que não, palavras do Freud, que não comece por admitir nossa culpa, não cumpriu seu dever quanto a isso. Os judeus não são piores do que nós, eles possuem características um tanto diferentes e defeitos um tanto diferentes, mas no total não temos direito a olhá-los de cima. Agora senta aí que vem bem Freud no seu melhor estilo. Sob alguns aspectos, na verdade, são superiores a nós, não necessitam de tanto álcool quanto nós para tornar tolerável a vida. Crimes de brutalidade, assassinato, roubo e violência sexual são raridades entre eles. Sempre concederam alto valor à realização e aos interesses intelectuais. Sua vida familiar é mais íntima, cuidam melhor dos pobres. Para eles, a caridade é um dever sagrado. Tampouco podemos chamá-los em qualquer sentido de inferiores. Desde que permitimos que eles cooperassem em nossas tarefas culturais, granjearam méritos por contribuições valiosas em todas as esferas da ciência, arte e tecnologia e reembolsaram abundantemente nossa tolerância. Assim, cessemos por fim de lhes conceder favores quando têm direito à justiça. E aí Freud continua, aí ele se justifica até pela idade dele, que a memória dele já nem está mais tão boa, de fato, como era anos antes. E aí ele se questiona, chega até ele um livro chamado A Essência do Antissemitismo, do Conde Heinrich, enfim, que o filho depois republica, e ele fala, não é possível, mas será que não leram isso? Aí ele fala assim, será que eu estou enganado? Não existe nada dessa espécie? Que ele fala, não foi deste texto, que os amigos falaram, será que não foi daqui que você leu? Tal? Não. Aí ele fala, mas isso aqui foi tudo jogado fora? Né? E o trabalho dos dois com Derhove não teve qualquer influência em nossos contemporâneos? E acaba assim este artigo de jornal assinado Sigmund Freud, beleza. Aí a gente tem logo na sequência, que estava muito em alta, né? A gente citou aqui que estava se passando no mundo em 38. Bom, para início de conversa, a Olimpíada de 36, Hitler estava lá no poder, então assim, tinha muita coisa acontecendo. Coitados assim, né? É horrível falar assim desse modo, mas assim, deixa eu me recorrigir aqui. Então assim, 36 a gente tinha acabado de ter a Olimpíada também, foi aquela... Não vou falar show de horror, mas Hitler estava assistindo, né, os Jogos Olímpicos. Enfim, se você nunca assistiu, eu também não era nascida lá, embora eu seja oitentista e goste de uma coisa saudosista, 1936. Mas jogue mais para os dias atuais, mas eu também não era nascida, mas é só fazer uma pesquisa, as Olimpíadas de 1972 em Munique, o que aconteceu com a delegação de Israel. Então é muito preocupante. Aí eu vejo essa geração que eu critico, mesmo todo mundo aqui sabe, que nasce em 2000 pra cá, que nem sabe o que aconteceu em Munique, tenho certeza que não. Assim, assista um filme, tem um filme ficcionado que é baseado nisso, mas enfim, coisa horrorosa. E estão fazendo de novo com os atletas, né? Todos eles, a delegação lá acabou de receber ameaça de morte, quer dizer, sabe, nós já estamos em 2024, 90 anos praticamente se passaram e a gente está... E o escrito do Freud está tão atual, assim, a gente não evoluiu nada em 100 anos, enfim. Aí aqui, ó, aí tem uma outra também, bem menorzinha, então eu já vou emendar um outro texto, chamado Antissemitismo na Inglaterra, também escrito em 1938. E aqui, se você está em Londres, não deixe, é linda essa casa, linda. Foi a casa onde ele recebeu quando o Hitler começa a invadir os livros do Freud, muitos foram queimados, enfim. Ele sai de Viena, onde ele atendeu praticamente a vida dele toda, e ele passa os 2 últimos, salvo engano agora, os 2 últimos anos neste endereço, a Maresfield Gardens, número 20. É uma ruína tão delícia. Eu nem vou mentir pra vocês, eu comi uma frutinha lá do pé Olha, eu tietando, sim, sou muito fã do Freud. Do pé, sei lá que frutinha que era aquela, mas estava no quintal dele, enfim, Freud tinha cães. E é um lugar muito bonito e tem bastante da história lá também, enfim. Quem ama Freud não pode deixar de conhecer este endereço também. Aí aqui ele escreve, é o redator-chefe
da The Time and Tide, é o nome da revista. Olha como Freud abre a carta. Cheguei a Viena como uma criança de 4 anos de idade, vindo de uma cidadezinha da Morávia. Após 78 anos de trabalho assíduo, tive de abandonar meu lar, vi dissolvida a sociedade científica que fundei, destruídas nossas instituições, tomadas pelos invasores, nossa impressora, os livros que publiquei confiscados ou reduzidos a bagaço, meus filhos expulsos de suas profissões. Não acha que deveria reservar as colunas de seu número especial para as manifestações de pessoas não judias, menos pessoalmente envolvidas do que eu próprio? Mas do que você está falando? Então, este jornal, The Time and Tide, da Lady Rhonda, fez um convite para o Freud vamos lá, para ele contribuir no número especial antissemita que a revista faria esse especial com artigos, né, defendendo os judeus de modo geral. Enfim, e aí Freud dá dessa, né, porque por mais que ele não tivesse sido atuante a vida toda, ele teve filhos, teve filho dele que não conseguiu escapar da invasão nazista, e enfim, uma vida assim em que é que ele está pontuando, poxa, chama então alguém que não seja um judeu, porque daí não é tão suspeito assim para falar, porque vou me taxar de judeu, por isso que eu já comecei a introdução falando, Freud não era judeu de família judia, mas era não atuante, estava mais para ateu, como de fato ele se definiria. Enfim, aí ele faz essa interrogação, né? Não achas que deveria reservar as colunas de seu número especial para as manifestações de pessoas não judias, menos pessoalmente envolvidas do que eu próprio? Com relação a isso, minha mente se apropria de um velho ditado francês. E, bom, Freud escrevia também em francês. Aí ele cita em francês aqui o poeminha, que está traduzido aqui embaixo para português. Então eu já vou direto, só se vocês entenderem. Ó. O estardalhaço é para o fato, a queixa é para o tolo. O homem probo enganado se vai e não diz nada. Beleza. E aí ele encerra a carta assim: sinto-me profundamente abalado pela passagem de sua carta, que reconhece, aspas, o relator, editor-chefe, um certo crescimento do antissemitismo mesmo neste país, que país é a Inglaterra. Não deveria a atual perseguição dar origem antes a uma onda de simpatia neste país? Respeitosamente, Sigmund Freud. Enfim, se você gostou desse formato, se você se interessa também, enfim, deixa aí seu feedback nos comentários, vai me ajudar bastante. Se não, eu trago associado, como eu já vinha fazendo. E como eu estava estudando o texto que está aqui, eu pensei, deixa eu fazer um videozinho que nem ia sair vídeo hoje. Então isso, mais a fundo você fala, então fale do Moisés e monoteísmo. Aí sim, é o carro-chefe deste volume. Aí a gente está falando de um livro, uma obra grande, aqui começa na página 15 e vai até a página 150. Então a gente está falando de um livro bem grande mesmo, bem denso, que eu não trago porque precisa de outro embasamento teórico para ser de mais fácil digestão este artigo, né? Esse texto que é um pilar, que foi abordado para quem assistiu a peça de teatro Os Últimos Dias de Freud, que passou aqui em São Paulo ano retrasado, assisti em 22, mas ficou em cartaz até 23. Nossa, que peça excelente. Ele conversa com o C.S. Lewis, né, o Freud e o C.S. Lewis, os dois atores que interpretaram. Tem muita da fala aqui de Moisés e monoteísmo, principalmente, enfim, na conversa deles. Mas, enfim, não sei se está ainda mais em cartaz ou não. Gostaria muito que voltasse, porque é uma peça que vale as pessoas assistirem esse teatro. Enfim, o vídeo já ficou super longo. Se você ficou aqui até agora, não esqueça de deixar um like se você quer que este vídeo seja distribuído para mais pessoas. Eu acho chato ficar pedindo, mas tem gente que já me falou, se não pede, eu acho que não precisa, porque o like e um comentário, não precisa nem comentar, põe um coraçãozinho para mim, põe uma pata de cachorro, qualquer coisa já vai ajudar muito para esse canal crescer, enfim, para logo mais a gente bater 2.000 pessoas aqui, tá bem, gente? É isso, boas leituras e até os próximos vídeos aqui do canal. O Cão que Lê.